Qual a vontade de Deus para as nossas vidas? A palavra deixa bem claro quando diz que a vontade do Senhor para as nossas vidas é a santificação. Aliás, sem essa ninguém verá o Senhor. Os textos da Bíblia são muito claros. O Senhor nos deu total acesso à sua palavra, e na pessoa de Jesus Cristo nós temos total revelação da palavra, porque Hebreus capítulo 1, verso 1 diz exatamente isso, que havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho, por sua palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, João 1:1. E João 1:14 diz que o Verbo encarnou e habitou entre nós. E nós vemos a sua formosura como a formosura e a graça, cheio de graça, como a formosura do unigênito de Deus. Então, o que o Senhor quer para as nossas vidas é uma vida semelhante à de Cristo, imitadores de Cristo. Uma separação, uma exclusividade, não é difícil de entender. O difícil é aceitar. Quando a palavra diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Não é difícil de entender, é difícil de aceitar. O apóstolo Paulo mostra isso em Colossenses capítulo 1, no verso 9. No verso 9, que a oração dele era para que nós, que verdadeiramente pertencemos à igreja de Cristo, fôssemos cheios do conhecimento da vontade de Deus. A graça de Deus, ela se manifesta salvadora a todos os homens. Tito capítulo 2, verso 11 a 14. Essa graça se manifestou para nos educar. A graça, ou seja, a morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário, uma graça unilateral. A salvação, ela é unilateral, ela pertence ao Senhor. Jonas 2,9 fala isso. Romanos capítulo 3, versos 21 a 26 mostra que a graça, ela é unilateral, dependeu apenas da bondade, da santidade, da justiça de Deus, para nos livrar da ira vindoura. Então essa graça se manifestou a todos, mas não são todos os que creem. Se manifestou a todos, educando-nos para que, renegadas as paixões mundanas, nós vivamos no presente século justa, sensata e piedosamente, aguardando a bendita esperança, a qual o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo se deu a si mesmo para formar um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. E aquele, então, que crê na mensagem do Evangelho, ele se purifica, como está em 2 Timóteo capítulo 2, verso 21, e 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Somente assim o Senhor nos recebe, quando há essa separação, quando há uma santificação, cumprindo então a vontade de Deus, não é a nossa vontade. Não haverá desculpas para a raça humana. Lá em Romanos capítulo 2 fala que Deus vai julgar o mundo através disso, de ter propiciado, de ter favorecido, mas de muitos terem rejeitado a graça de Deus, como fez o jovem rico de Lucas capítulo 18. Romanos capítulo 4, verso 24 e 25 mostra isso, que Cristo, segundo as Escrituras, por causa das nossas transgressões, morreu na cruz, mas para a nossa justificação, de acordo com as Escrituras, ele ressuscitou. E todas as coisas então que nos conduzem à vida, ou seja, à salvação, e à piedade, que são as ferramentas para andarmos com Deus, toda uma preparação para uma vida em santificação nos foram doadas. O apóstolo Pedro fala isso na segunda carta, no capítulo 1, versos 3 e 4, e a partir disso mostra que nós deveríamos desenvolver frutos com relação à vontade de Deus. Só assim nós não estaríamos esquecidos da purificação dos pecados de outrora, para que não ficássemos infrutíferos. Isso está nos versículos 5 a 10 de 2 Pedro capítulo 1. Essas ferramentas é toda a completude do Evangelho, como sendo a armadura de Deus, de Efésios capítulo 6, dos versos 10 a 18. Então nós vemos que a única coisa que o Senhor requer de nós é que amemos a misericórdia, que nós venhamos a amar a misericórdia, praticar a justiça, crer na mensagem do Evangelho, porque a justiça de Deus, que era a morte, a condenação por conta do pecado, o salário do pecado é a morte, se revelou no Evangelho.
Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. E por isso, então, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o Senhor quer que nós amemos a misericórdia, pratiquemos a justiça e andemos humildemente com o Senhor nosso Deus, cumprindo então a sua vontade. Ou seja, está tudo preparado. Mesmo com nossa natureza humana corrompida, mas justificados, como está em Hebreus capítulo 7, verso 22, que de tanto maior conserto Cristo foi feito fiador. Aquilo que você não pôde cumprir como um padrão de justiça diante de Deus, o Senhor Jesus cumpriu com todas as exigências da lei, como diz Mateus capítulo 5, verso 17. E por isso então pôde morrer por nossos pecados, como está, e assumir a condenação e a maldição, como está em Deuteronômio capítulo 21, verso 22, para que a justiça de Deus então fosse sanada ali, saciada, de Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, e o ser humano teria que morrer então, como está escrito em Levítico capítulo 17, verso 11, que a vida de toda a carne está no sangue, e como está escrito em Hebreus capítulo 9, verso 22, a vida sem derramamento de sangue, então não há remissão de pecados. Então o Senhor Jesus foi justificador, fiador então de superior aliança. Então hoje nós temos acesso ao Pai. Então mesmo com a nossa natureza humana corrompida, mas justificados pela fé em Cristo, como está em Romanos capítulo 5, verso 1, e Romanos capítulo 8, verso 1 também, com os olhos abertos para a verdade, porque conhecendo a verdade então do Evangelho, João 8,32, conhecereis, pois a verdade vos libertará. E qual é a verdade? Jesus diz lá em João capítulo 17, verso 17, quando ele faz a sua oração sacerdotal, não só por ele mesmo, mas pelos discípulos e por aqueles que iriam crer nele pela palavra dos discípulos, na doutrina dos apóstolos, nos escritos dos apóstolos e dos profetas, como está em Efésios capítulo 2, verso 20, Atos capítulo 2, verso 42, e 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 e 11. Por isso que Pedro diz que nós devemos conhecer então as Escrituras, como está em 2 Pedro capítulo 1, verso 19, que é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso até que a luz da alva nasce em nossos corações. E Paulo então manda nós tomarmos cuidado com a doutrina cristã, conosco mesmo e com aqueles que vão ouvir as nossas pregações, como está em 1 Timóteo capítulo 4, verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, para que você possa salvar não só você, mas aqueles que vão ouvir então a sua mensagem. Deus quer que tenhamos um padrão de vida que o agrada. Mateus 7, 21 a 23, quando o Senhor Jesus, muitos vão chegar e dizer, olha, nós fizemos muitas coisas, nós somos poderosos, nós fizemos a obra de Deus, e Jesus mesmo diz lá em João capítulo 6, verso 28, quando os judeus chegam até ele e perguntam, o que faremos nós para executar as obras de Deus? Jesus diz assim, a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que por ele foi enviado, ou seja, no próprio Deus encarnado. É a mesma coisa que está lá em Isaías capítulo 45, verso 22, olhai para mim e sereis salvos. As pessoas vão querer apresentar resultado, vão querer apresentar muitas obras, e Jesus diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Essa analogia que eu quero fazer aqui de forma breve é com os anjos. Os anjos cumprem a vontade de Deus e Jesus, o texto base que eu quero usar está aqui em Mateus capítulo 22, a partir do verso 23, quando diz assim, naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram, mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro e até o 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram, tiveram relação sexual com ela. Respondeu-lhes Jesus, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. E eu quero parar aqui. São porém como os anjos no céu. Queremos ir para o céu, devemos nos amoldar ao seu sistema. Se nós queremos ir para o céu, nós devemos nos amoldar então ao seu sistema.
O apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 1 a 5, a ênfase é para fazermos morrer a nossa natureza terrena, aquilo que é pecado, que a Bíblia identifica como pecado, e devemos pensar então nas coisas do alto, onde Cristo está assentado. Olhando para o alto, o apóstolo Paulo fala isso em Tito 2,13, aguardando a bendita esperança, ou seja, os nossos olhos devem estar fitos no céu. Em Mateus capítulo 6, verso 10, quando o Senhor Jesus nos ensina a orar, dando o molde de uma oração espiritual, que não tem nada a ver com questão financeira, Jesus então diz assim no versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Devemos pensar nas coisas do alto. Jesus disse que nós seremos semelhantes aos anjos. Então, quem faz a vontade de Deus nos céus? São os anjos. Então eu gostaria, já, fazer uma analogia de como os anjos servem ao Senhor para aplicarmos isso às nossas vidas.